Olá, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma semana aqui no Novo Canal. Começamos com o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que já está do outro lado do ecrã à minha espera. Boa noite, doutor. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada, e consigo? Também, tudo bem. Uma semana atribulada com estas eleições, mas tudo bem. E é exatamente esse o tema do programa de hoje, as eleições presidenciais de 2021, que deu a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, a reeleição. Não foi surpresa, doutor? Não, como é tradição em Portugal, o Presidente da República normalmente é reeleito ao segundo mandato, Certo. portanto, não tendo ocorrido nenhuma crise política que envolvesse o Presidente da República durante o mandato anterior, era natural esta reeleição e como normalmente acontece, há um reforço, da proporção de votos no Presidente da República reeleito. E com uma larga vantagem dos Sim, outros, dos Rebelo de restantes. Sousa conseguiu aumentar a sua proporção de votos, como eu estava a dizer, já, como era expectável, passando de 52% para 60% em número objetivo de votantes, conseguiu até conseguir mais 100 mil votos em relação à eleição anterior, em 2016, o que é notável. Muito bem, doutor. Temos aqui também algo a apontar, que Ana Gomes foi a primeira mulher com mais votos numas eleições presidenciais. Isto também é de realçar. Estamos aqui a mudar o paradigma de que os homens ao poder. Não, de modo algum. É muito bom ter as mulheres a participar e a participar cada vez mais nos atos eleitorais e a assumirem cada vez mais posições políticas de destaque. E isso tem vindo a acontecer não só em Portugal como em toda a Europa. E de facto, Ana Gomes, apesar de ter obtido essa votação, não deixou de ser uma das derrotadas da noite eleitoral, digamos assim, porque existia a tal ambiguidade de apoio explícito do seu partido, do Partido Socialista, tendo ficado apenas pelos 12,9%, quando a própria Ana Gomes tinha expectativas maiores, tinha expectativa até de ir a uma segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, tendo ficado por pouco mais de meio milhão de votos. No fundo, conseguiu uma votação muito semelhante àquela que Marisa Matias conseguiu há 5 anos, esta parte. Mas como sofreu desta orfandade em que o Partido Socialista deixou, não conseguiu os seus objetivos, não conseguiu capitalizar mais votos e não conseguiu ter uma votação ainda mais expressiva, mas de qualquer forma é importante que do conjunto dos candidatos a esta eleição presidencial, duas das candidatas sejam mulheres. Naturalmente é relevante. E André Ventura, doutor, em terceiro lugar, estava à espera? André Ventura foi um dos vencedores da noite, naturalmente. Uh, Conseguiu 11,9% dos votos, tendo ficado muito próximo de Ana Gomes, também cerca do meio milhão de votantes. Era algo, do meu ponto de vista, esperado, ainda que a sua campanha tenha sido muito atribulada, com o apoio declarado do seu partido, o Chega. Ele conseguiu captar não só o voto de descontentamento de muitos portugueses em relação ao funcionamento da política em Portugal, da justiça, de várias áreas que André Ventura utilizou como motes de campanha, mas também capitalizou estes efeitos socioeconómicos resultantes da pandemia, e da ausência de um candidato explícito apoiado pelo Partido Socialista, isto é, os eleitores que normalmente votam no Partido Socialista, uns votaram Marcelo Rebelo de Sousa e outros dividiram-se por vários candidatos, entre Ana Gomes, André Ventura e outros, mas essencialmente nestes três candidatos
acabaram por dividir os seus votos. O que veio dar a André Ventura uma expressão bastante razoável, que veio um pouco aqui baralhar o jogo político e o xadrez político nacional, e por isso André Ventura vem de facto criar um novo espaço eleitoral. Resta agora saber se o conseguirá fazer ao longo do tempo, ou se isto foi apenas um episódio resultante das condicionantes que estas eleições tiveram. As eleições autárquicas vão de facto ser a prova de fogo, digamos assim, para o partido de André Ventura, em que aí André Ventura tem este período até às eleições autárquicas para construir uma estrutura autárquica que lhe permita ter expressão nos diversos concelhos e freguesias do país. Por isso, com esta alguma diluição do eleitorado socialista, veio demonstrar que os espaços eleitorais estão cada vez menos demarcados, cada vez mais o eleitorado é volátil e que podemos estar a assistir, e as eleições autárquicas e as próximas legislativas dir-nos-ão isso ou não, mas podemos estar a assistir a uma recomposição eleitoral em Portugal, em que estas eleições presidenciais, que são cada vez mais concorrenciais, com cada vez mais candidatos externos aos 4 partidos principais da democracia, CDS, PSD, PS e PCP, cada vez temos mais candidatos de outras áreas e candidatos independentes, como o caso do Vitorino Silva, que demonstram que está a ocorrer uma mudança do ponto de vista eleitoral em Portugal. Vitorino Silva, doutor, o popular conhecido como Tino de Rãs, ficou em segundo lugar na cidade de Penafiel, tendo, mesmo assim, obtido menos votos do que nas últimas eleições presidenciais, em 2016, mas ainda assim um resultado válido. De facto, mas Vitorino Silva é muito mais do que um candidato de Penafiel. E se olharmos para os resultados com atenção, Vitorino Silva, o Tino de Rãs, como ficou conhecido em anteriores eleições, obteve 2,9% dos votos. Estamos a falar de cerca de 122 mil votantes. E não foram todos em Penafiel. Pelo contrário, em Penafiel houve uma proporção natural de votos algo elevada, porque é o seu concelho de residência e onde faz a sua vida social. E se é verdade, por um lado, que Vitorino Silva perdeu alguma da expressão eleitoral em relação às anteriores eleições presidenciais, cerca de mais ou menos 30 mil votantes, não é menos verdade também que Vitorino Silva é um case study de sucesso na política portuguesa. E passo a explicar porquê. Vitorino Silva, quando aparece na política, aparece como o calceteiro de Rãs, que num célebre congresso do Partido Socialista vai dar um abraço a António Guterres, etc. E é aí que começa a emancipação política, digamos assim, de Vitorino Silva. Ou seja, é daí que ele deixa de ser um cidadão anónimo, um trabalhador sem apoios partidários, e que começa a desenvolver uma ação política em nome próprio. O Vitorino Silva parece-me a mim sendo o candidato que corporiza um certo povo trabalhador do interior, esquecido, que tem pouca voz nos média, e ele tem-se assumido como essa voz dessa população, que se revê na sua personalidade, na sua forma de estar, nas suas posições políticas alternativas aos poderes instituídos e como eu estava a dizer, apesar do Vitorino Silva ter nascido num partido político, como político, digamos assim, ele rompeu com essa lógica, mostrou que poderia ser algo para além disso,
poderia ter uma vida política independente de um partido político, e vem buscar essa população, alguma dessa população que não se revê nos partidos políticos, no sistema partidário tal como ele existe hoje em Portugal. Ao longo dos anos, este candidato tem demonstrado que não é um candidato regional. A sua expressão eleitoral não se resume nem a Penafiel, nem à região norte. É preciso notar que no distrito de Lisboa, Vitorino de Silva, que está muito distante do distrito de Lisboa, Vitorino de Silva teve mais votantes em distritos como Braga, Viana, Castelo Branco, Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, apenas para dar alguns exemplos. Portanto, já não estamos a falar de um candidato ou de Penafiel ou da região norte, não. Estamos a falar de uma pessoa que tem uma expressão política já nacional. Neste momento, Vitorino de Silva conseguiu votantes em todos os distritos do país, incluindo as ilhas, o que o torna, de facto, um candidato tão nacional como os outros candidatos. Tirando-lhe esse estigma que carregou durante algum tempo de ser um candidato de uma região, de ser um candidato de uma determinada área do país. Naturalmente, este foi um ato eleitoral invulgar, que ocorreu durante uma pandemia, durante a qual muitos portugueses não puderam votar, por estarem confinados, por estarem em isolamento profilático ou por estarem hospitalizados, no caso mais grave, não é? Para além disso, também tivemos um elevadíssimo número de óbitos resultantes desta pandemia ou dos danos colaterais desta pandemia, que também contribuíram para o outro elemento notável nesta eleição, que foi a forte abstenção que tivemos. Esta forte abstenção também teve muito que ver com esta pandemia, com o medo das pessoas saírem à rua, com as longas filas que existiam em algumas assembleias de voto. Estava à espera de um número tão elevado? Não percebi bem, desculpe. Estava à espera de um número tão elevado de abstenção? Por um lado, sim, porque também temos aqui a questão de ser uma reeleição. Muita gente também não foi votar porque já, entre aspas, não se sabia, mas todos sabíamos que Marcelo Rebelo de Sousa ia ganhar as eleições. E isso é sempre, sobretudo com um tempo frio, com chuva, é sempre desmobilizador para algumas camadas da população. Por isso, não foi de estranhar uma abstenção elevada, esta abstenção em torno dos 40%, não 40% não, desculpe. 60%. 60%. Não foi de estranhar, até porque normalmente sabemos que entre a primeira eleição e a reeleição do Presidente da República a abstenção aumenta 15%, aqui em virtude destes fatores que eu já referi, aumentou ainda um pouco mais. Por isso não houve nada de estranhar. Depois, continuando com os candidatos, depois do André Ventura, o candidato João Ferreira, que ficou em quarto lugar, também aparece como um case study da noite eleitoral, e passo a explicar porquê. O candidato João Ferreira conseguiu 4,3% dos votos, isto é, cerca de 180 mil votantes, e marca sociologicamente com André Ventura esta volatilidade e recomposição eleitoral em curso. Se por um lado André Ventura fica à frente de João Ferreira nas regiões tradicionalmente votantes no Partido Comunista, ou seja, nos Alentejos, na zona sul do país, por outro lado, João Ferreira consegue segurar o seu eleitorado, isto é, quer em termos quantitativos, quer qualitativamente, se observarmos as grandes mudanças que ocorreram. Diferentemente àquilo que costuma acontecer, a votação de João Ferreira não se focou no Alentejo,
que passou a ter ali André Ventura alguma força, mas reforçou a votação nos distritos onde normalmente não tem grande votação, ou seja, reforçou a sua votação em todos os distritos a norte do Rio Tejo e no Algarve. Perdendo então os votantes do Sul, onde tradicionalmente o partido que o apoia tem uma votação mais expressiva, ou seja, Beja, Setúbal, Évora e Porto Alegre, e tal como aconteceu com André Ventura, por motivos diferentes, ele vai baralhar as contas dos partidos, isto é, tanto André Ventura como João Ferreira vêm criar aqui alguma mudança naquilo que é o panorama eleitoral nacional, de uma presidencial pode ser, como foi neste caso, uma eleição reveladora de recomposições eleitorais que estão a ocorrer, em que cada vez mais esta volatilidade do voto vem reforçar que não existem territórios de partidos, funcionando com um só círculo eleitoral. Esta eleição presidencial permite olhar esta recomposição de outra forma, muito diferente daquilo que acontece numas legislativas, em que há vários círculos eleitorais, ou nas autárquicas, onde as lógicas das máquinas partidárias também funcionam de outro modo, porque também nas eleições presidenciais as máquinas partidárias não necessitam de estar tão afinadas como nas legislativas ou nas autárquicas, que exigem uma máquina mais de terreno, mais ao nível da freguesia, do concelho, e nas presidenciais não acontece isso. Depois, temos a grande derrotada, a meu ver, desta noite eleitoral, a candidata Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, com 3,9% dos votos e apenas cerca de 163 mil votantes. Depois de, nas últimas eleições presidenciais, ter sido o André Ventura destas, ou seja, ter tido uma votação de mais de 10% e cerca de meio milhão de votantes. Marisa Matias também me parece que acusou o desgaste de repetir a corrida eleitoral, apresentando também uma imagem com algum cansaço e transmitindo pouca confiança ao eleitorado, também sendo talvez também vítima de algumas posições parlamentares do partido que a apoia, o Bloco de Esquerda, e por isso o seu resultado tenha sido, eu diria, catastrófico. Depois temos outra das surpresas da noite eleitoral, e que vem reforçar esta ideia de recomposição eleitoral do país, foi o candidato Tiago Maia Gonçalves, da Iniciativa Liberal, que obteve 3,2% dos votos, ou seja, cerca de 133 mil votantes. Foi um estreante e, como estreante, conseguiu uma excelente votação. Um estreante na vida política pública, como eu já disse, candidato pela Iniciativa Liberal, que fez uma campanha sóbria, muito discreta e feita com poucos meios, como se costuma dizer, com a prata da casa. Tiago Maia Gonçalves conseguiu assim a proeza de ter quase tantos votos como a candidata do Bloco de Esquerda, que já tem uma estrutura própria, que já tem uma implantação ao nível nacional diferente, o que é realmente notável. Por fim, e antes de passar às sugestões de leituras, queria deixar 4 notas então a reter. A primeira nota: o vencedor absoluto da noite foi o atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, com todo o mérito e com toda a vantagem sobre os restantes. As derrotadas da noite foram 2 mulheres, a meu ver, a Ana Gomes e a Marisa Matias, por motivos diferentes e com contextos diferentes, que eu, conforme já expliquei. Os case studies da noite eleitoral e que devemos acompanhar com atenção também por diferentes motivos foram André Ventura e João Ferreira. E depois a última nota, Tiago Maia Gonçalves e Vitorino Silva, que vêm demonstrar que existem espaços políticos
quer à direita, quer mais ao centro. Podemos considerar o Vitorino de Silva um candidato do centro, que é um espaço que tem vindo a crescer e que pode crescer e podem solidificar as suas posições. Passando então às sugestões de leitura, hoje trago duas sugestões. O primeiro livro que trago é o Messas. O Messas, dos Ramos de Carvalho, foi publicado pela Quetzal, e esta obra é uma obra muito interessante. É uma obra de um gaiense, nascido em 1930 e que, por motivos políticos, à época, abandonou Portugal. Na sua diáspora, que foi uma diáspora grande, viveu no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque, Paris, tendo depois fixado-se em Amsterdão. E foi em Amsterdão que veio fazer os seus estudos superiores, foi docente de literatura portuguesa, e é só em finais dos anos 80 que ele vai dedicar-se exclusivamente à escrita, colaborando com jornais portugueses, brasileiros, belgas, holandeses, e só mais tarde começa a escrever ficção. Hoje em dia, este autor tem uma vasta obra de ficção reconhecida nacional e internacionalmente, com vários best-sellers, como A Amante Holandesa, Ernestina, O Tempo Contado. Rentes de Carvalho recebeu em 2012 o Grande Prémio de Literatura Biográfica da Associação Portuguesa de Escritores, com a obra Tempo Contado, e em 2013 o Grande Prémio da Crónica da mesma associação, com o livro Mazagrande. Este Messas é a história de um homem vulgar, o António Roque, um homem atormentado por memórias terríveis, um homem a quem o passado persegue e cujas imagens transformam num monstro terrível. É uma história obscura, em que a história de sua irmã com um homem abastado que se servia dela e que ainda já morto continua a instigar-lhe um medo devastador. Este Messas, depois de uma vida de imigrado na Alemanha, e aqui poderão existir alguns paralelismos com o próprio Rentes de Carvalho, tendo ele também sido um imigrante em vários países, e como eu estava a dizer, este Messas, imigrado na Alemanha, regressa então à aldeia de origem, como fazem muitos imigrantes, vivendo com o filho e com a nora, por quem tem os piores sentimentos. É uma história de violência, de um homem violento, cujas memórias vão revelando verdades dolorosas e cruas. É uma obra a não perder. Depois, trago um clássico da literatura mundial, Ratos e Homens, John Steinbeck. Steinbeck, como se sabe, é dos Estados Unidos, nasceu na Califórnia no início do século XX, numa família muito pobre, ainda que tenha frequentado a Universidade de Stanford mais tarde, não chegou a licenciar-se. Em 1925 vai então para Nova Iorque para tentar ser um escritor de carreira, mas a princípio falha. Esta opção de ser escritor de carreira corre-lhe mal, e só em 1935, com a obra Tortilla Flat, consegue o seu primeiro sucesso de vendas. Genericamente, as suas obras são marcadas pela preocupação com os problemas laborais das populações, e tem um pouco a ver com a sua própria história de vida, com alguém que vem das classes mais desfavorecidas. Em 1939 escreve a obra que granjeou fama mundial, As Vinhas da Ira. Em 52 escreve A Leste do Paraíso, também outra obra que lhe granjeou fama mundial, e pouco depois O Inverno do Nosso Descontentamento. Estas três obras já foram passadas ao cinema, são clássicos também do cinema mundial. Em 1962, este autor é galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, vindo a falecer em Nova Iorque cerca de 6 anos depois. Neste Ratos e Homens, Steinbeck
conta-nos a história de dois homens, George e Lenny, homens que vivem de pescados, de pequenos trabalhos que vão fazendo aqui e ali, mas que sonham com uma vida de algum conforto, de alguma tranquilidade, onde se possam criar aquilo que era o seu sonho de vida, poder ter uma quinta onde pudessem criar coelhos. George é o líder desta dupla, é quem decide, é quem protege o amigo, sem depender da sua amizade. Lenny, por outro lado, é o gigante simpático, tem um grande físico, mas mentalmente é alguém limitado. Em certa medida eles completam-se, um é o cérebro, o outro é os músculos. Ambos envolvem-se em imensas complicações e quando no rancho onde finalmente conseguem encontrar um trabalho com alguma estabilidade e que lhes consegue dar alguma tranquilidade, a mulher do patrão entra em cena e vem de alguma forma trocar as voltas aqui à vida de Lenny e de George. É uma fábula sobre o sonho americano, sobre a amizade entre dois homens também e sobre, mais que o sonho americano, o sonho de cada um de nós em ter uma vida tranquila, uma vida conforme planeámos. E é com estas sugestões que hoje vos deixo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Aqui fica o rescaldo das eleições presidenciais de 2021. Se só agora está a chegar à nossa companhia, já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt. Desejo agora uma boa semana ao doutor e uma boa semana também a si que está desse lado. Muito obrigada, uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.